A vida de Judas Iscariotes. Hoje iremos falar sobre a vida de Judas Iscariotes, um dos apóstolos de Jesus Cristo que escolheu o caminho errado. Judas esteve com Jesus pessoalmente, trabalhou com ele. Jesus treinou Judas. Então, essa mensagem de hoje, irmãos, eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque nós encontramos às vezes muitas pessoas fracassando na fé e as pessoas tentando criar um personagem para justificar aquele fracasso. E através dessa mensagem nós vamos observar a pessoa que fracassa na fé é porque ela deixou de estar atento aos ensinamentos de Deus. E que por mais que ela seja bem orientada, se ela não estiver disposto a obedecer, vai fracassar. Nós vamos falar sobre Judas. Todos aqui já conhecem muito bem a história de Judas, já citei aqui várias vezes no decorrer dos anos. Mas quem foi que treinou Judas? Foi o próprio Jesus. E Judas fracassou. Então você pode ter o maior e melhor ensinador. Se você não estiver atento aos ensinamentos de Deus para obedecer, você irá fracassar. Então vamos começar falando sobre o chamado de Judas. Jesus escolheu Judas para treiná-lo. Como fazer a obra de Deus, como salvar os perdidos. Judas tinha como seu orientador e mestre o próprio Criador de todas as coisas, a verdadeira sabedoria em pessoa, o Verbo encarnado, o Salvador do mundo. Judas foi comissionado pelo próprio Jesus como embaixador, alguém que passaria a usar seu nome para abençoar as nações. Você encontra em Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13 o seguinte: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Para um pouquinho. Jesus subiu ao monte e foi orar. Passou a noite em oração. Orando a Deus para quê? Para fazer uma escolha. Qual era a escolha? Levantar os seus discípulos. E após uma noite de oração, Jesus levantou Judas. Jesus escolheu Judas para ser um apóstolo. Então Judas não foi um acaso. Judas foi fruto de oração. E não foi qualquer um que levantou Judas, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque às vezes é comum você encontrar pessoas que falam: mas tem tanto escândalo acontecendo, mas fulano foi levantado para fazer a obra, fulano foi levantado para não sei o quê. Aí dá a impressão que é o homem que está levantando o homem. Não entende que existe um mundo espiritual e que Deus levanta pessoas e dá a missão para que essas pessoas realizem com sucesso. Só que essas pessoas não deixam de ter a liberdade de escolha por ter sido chamada e escolhida por Deus. Elas continuam com a liberdade de escolha. Se elas quiserem errar, elas podem errar. Só não terá aprovação de Deus para o erro, mas Deus permite. Só que no momento certo vem a consequência. Então aqui nós encontramos que Judas foi levantado por Jesus. Não foi levantado precipitadamente, de qualquer maneira. Foi levantado após noite de oração. Continuando. A missão que Judas recebeu do Senhor. Judas assistiu de perto os milagres que Jesus realizava, e agora ele estava preparado para fazer o mesmo. Judas tinha recebido unção para ser usado por Deus.
Mateus capítulo 10, versículo 1 está escrito: e chamando a si os 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Então Judas recebeu esta missão e esta autoridade para ser a solução do problema no meio de um povo atribulado, no meio de um povo sofredor. Judas recebeu essa missão. Com o passar do tempo, Judas foi recebendo outras missões. Judas recebeu a missão também de ser tesoureiro de Jesus, aquela pessoa que cuida das doações do ministério. Continuando, Judas assume a tesouraria do ministério de Jesus. Jesus escolheu Judas para segurar a bolsa das doações financeiras do ministério. Na bolsa eram guardadas as doações que as pessoas faziam. Você encontra em João capítulo 12, versículo 4 ao 6, o seguinte: então um dos 12 discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este ungüento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e retirava o que ali se lançava. Para um pouquinho. Eu citei essa passagem bíblica para mostrar que ele era o tesoureiro, que ele segurava as doações. Quando aquela mulher derramou o perfume, o alabastro, ali nos pés de Cristo, Judas ficou aparentemente insatisfeito, porque não vendeu isso daí, esse produto, e deu aos pobres. E a Bíblia relata que na realidade ele não estava preocupado com os pobres, ele queria que vendesse e aquele valor fosse colocado nas doações, porque ele tinha a sacola e ele tinha acesso a roubar. Então Judas, ele era ladrão. Quem foi que levantou Judas para ser tesoureiro? O próprio Jesus. Mas Jesus não sabia? Irmãos, Deus sabe de tudo. Deus, ele dá tempo para a árvore. Deus, ele dá oportunidade para as pessoas. Com o passar do tempo, tem aquelas que jogam fora as oportunidades e tem aquelas que abraçam as oportunidades e dão frutos para o reino de Deus. Assim como Judas estava tendo a oportunidade, outros apóstolos também estavam tendo. Judas começou a desperdiçar, começou a jogar fora a oportunidade que Deus deu. E se nós trouxermos para a nossa realidade, muita gente tem feito isso. Tem jogado fora a oportunidade que Deus tem dado. Nós encontramos hoje tanta gente bebendo, se prostituindo, fazendo coisas erradas, jogando fora aquela oportunidade que Deus deu, a oportunidade da salvação, a oportunidade de ser um instrumento nas mãos de Deus, a oportunidade de fazer a diferença no meio dessa humanidade corrompida, a oportunidade de ser a solução do problema e não o problema. Continuando, pode-se notar que a fraqueza de Judas com relação ao dinheiro, pode-se notar a fraqueza de Judas com relação ao dinheiro, é tanto que ele posteriormente vende seu mestre, ele vendeu Jesus por 30 moedas, ele estava tão cego, tão contaminado com o dinheiro, que ele já chegou a uma conclusão de vender Jesus. Ele já chegou a uma conclusão de tomar uma atitude de negociar Jesus, irmãos. Na mentalidade dele, na cabeça do Judas, ele estava fazendo o que era certo. Não esteja pensando que a pessoa que se deprava no pecado, não esteja pensando que na concepção dela, ela está fazendo o que é errado, que não, ela não pensa isso. Na concepção dela, na mentalidade dela, ela está fazendo o que é certo. Às vezes tem aqueles 5 minutos de lucidez, onde a pessoa para e fala, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Mas na maior parte do tempo, na concepção dela, ela está fazendo o que é certo. Hoje você encontra pessoas que se desviam e vão para uma rede social e aí mostra escancaradamente
o seu contrato com Satanás, escancaradamente, entendeu? Prostituição, bebidas, a pessoa mostra assim escancaradamente, sem vergonha nenhuma, sem constrangimento nenhum, mostrando até que aparentemente está feliz. Na mentalidade daquela pessoa, ela está certa. Agora sim eu me encontrei, agora sim eu sou feliz. Lá na frente tem aqueles 5 minutinhos de lucidez e fala: o que é que eu estou fazendo na minha vida? Tem aqueles que criam juízo e retornam aos pés de Cristo, e tem aqueles que se depravam ainda mais, e se distanciam ainda mais, e perdem a salvação. Continuando. Satanás engana Judas no momento que Jesus lhe prestou amor e honra. João capítulo 13, versículo 27 está escrito: e após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. Aí em João capítulo 13, versículo 30 está escrito: e, tendo Judas tomado o bocado, saiu logo. E já era noite. Para um pouquinho. O que é esse bocado? É pegar o pão, molhar no vinho e colocar na boca da pessoa. Quando Jesus pegou o pão, molhou no vinho e colocou na boca de Judas, Satanás entrou nele. Quando foi que Satanás entrou em Judas por completo? No momento da comunhão. No momento que aquele que o levantou, aquele que escolheu, aquele que deu missões, estava honrando ele, porque no Oriente Médio, pegar o pão, molhar e colocar na boca de alguém, isso é um simbolismo de honra, é um simbolismo de respeito, é uma forma de mostrar um amor. E foi nesse momento que Satanás terminou de entrar em Judas. Vamos dar sequência. No Oriente Médio, entregar um bocado é sinal de amor e honra. Quando Jesus molhou o bocado de pão no vinho e entregou para Judas, o Senhor estava mostrando o seu amor e honra para com ele. Mas o que isso significa? Pão significa vida e vinho significa alegria. Jesus ofereceu vida e alegria para Judas. O Senhor também nos oferece vida e alegria. O que estamos fazendo com a vida e a alegria que o Senhor tem nos dado? Estamos guardando elas no coração? Ou estamos igual ou iguais a Judas? Quantas oportunidades Deus nos dá, irmãos? Quantas vezes Deus nos honra? O cuidado que Ele tem conosco, o zelo que Ele tem conosco, o amor que Ele tem conosco. E quantas pessoas estão zombando disso, estão escarnecendo disso, não querem isso. Por mais que Deus ame, a pessoa só mostra desprezo. Então Judas, Satanás entrou nele, ele foi lá, negociou, recebeu as 30 moedas, chegou o momento da traição completa, onde ele chegou com os soldados. E aí em Mateus capítulo 26, versículo 47 ao 49 está escrito: e o que o traía, tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saldo, Rabi. E beijou-o. Então o que acontece? Judas saiu, retornou com os soldados. O que me chama a atenção nesse texto, irmãos, toda vez que eu vejo essa passagem bíblica, me chama a atenção, se Jesus era conhecido, se Jesus fazia milagres, se Jesus era usado, por que Judas teve que falar para os soldados quem seria Jesus, criando um código? Não dava para saber quem era quem. Porque assim como Jesus fazia milagres, os apóstolos também faziam. Assim como Jesus era usado,
os apóstolos também já estavam sendo usados. Lembra que Jesus chamou, deu missão, mandando ir de 2 em 2? Eles já estavam sendo usados por Deus. Os discípulos voltaram com alegria: Senhor, pelo teu nome os demônios se sujeitam. Jesus fala: se alegrai muito mais, pelo nome de vocês está escrito no livro da vida. Então a questão de milagres não era só Jesus que estava realizando, os seus seguidores também. Jesus era tão simples que não dava para saber quem era quem. Um exemplo: geralmente uma empresa dá, dependendo da empresa, dá para saber quem é o dono. Dependendo do local que você chega, dá para saber quem é o gerente. Ou seja, há uma diferenciação, às vezes na postura, às vezes nas vestiduras e assim sucessivamente. Mas Jesus era tão simples que não tinha diferença entre ele e os demais. Era tudo igual. Por isso que Judas falou: aquele que eu beijar. Vocês vão comigo, vocês vão ver vários seguidores de Jesus lá. Para vocês não prenderem o errado, aquele que eu beijar é esse que vocês devem prender. Olha o que Judas escolheu para atrair Jesus: um beijo, que a Bíblia chama de ósculo santo. Continuando. Judas foi o apóstolo que beijou Jesus na face. Ele poderia usar qualquer sinal, mas escolheu um beijo para trair. Você vê só facada no bom sentido, né? Jesus coloca o pão na boca dele em sinal de honra, ele se levanta e vai vender Jesus. Depois chega em sinal de toda uma falsidade, um falso amor: Rabi, mestre, mostrando uma felicidade, um amor em encontrá-lo, beija no rosto. Falsidade pura. Uma pessoa que é contaminada por Satanás, ela é falsa. Ela vai mostrar que gosta, ela vai mostrar que te ama, ela vai mostrar que te respeita, mas por trás ela mete a faca. E quando eu falo meter a faca, não é de uma forma literal, não é pegar uma faca e te furar. Isso é uma linguagem simbólica, é uma forma de falar mal de você, criar situações para te prejudicar. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, porque os Judas continuam. Os Judas não cessaram, os Judas continuam. E nós temos que fazer por onde não ser um Judas da vida. Mas o que é interessante é que Judas, após tudo isso, após Cristo ser preso, ele se arrependeu do pecado. Lembra dos 5 minutinhos que eu falei? O cara está fazendo o que é errado, na mentalidade da pessoa está certo, mas tem aqueles 5 minutinhos de lucidez onde a pessoa para e fala: o que é que eu estou fazendo? Judas teve esses 5 minutinhos e se arrependeu. Continuando. Após Judas entregar seu mestre, caiu a ficha que ele tinha feito algo errado. Ele tentou consertar o erro, porém já era tarde. Os inimigos de Judas, os inimigos de Jesus, já tinham planejado sua morte. Vamos ver a passagem bíblica. Mateus capítulo 27, versículo 3 ao 5. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, que Jesus tinha sido condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes e os anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Quando ele viu a besteira que tinha feito, ele se arrependeu. Aí ele foi lá tentar desfazer o negócio. Olha a inocência do cara. Até parece que aqueles que fizeram negócio com Judas não sabiam que Jesus era inocente. Até parece que aqueles que fizeram negócio com Judas não sabiam que Jesus não tinha feito nada de errado. Que tudo aquilo ali foi uma preparação para matá-lo. Judas chega lá, querendo devolver as 30 moedas, querendo desfazer o negócio.
já era tarde. Apesar de estar arrependido, mas já era tarde. Nós temos que ter cuidado, irmãos, porque o pecado, por mais que a pessoa se arrependa, por mais que a pessoa alcance a misericórdia e o perdão de Deus, o pecado tem consequências. Você não consegue apagar as consequências. Todo pecado tem consequência. Alcançar a misericórdia e o perdão de Deus não vai apagar a consequência. Por isso, as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos no dia a dia, tem que ser com cuidado. Os nossos passos, as nossas ações, tem que ser com cuidado. Um passo em falso, você pode pecar. E aquele pecado, você pode até alcançar o perdão de Deus, mas dependendo daquele pecado, traz muitas consequências para a sua vida. Citar aqui um exemplo, para ficar mais fácil a explicação. Digamos que eu pego um carro, certo? E eu estou bêbado, e eu estou dirigindo em alta velocidade, e esse carro capota, certo? E ali naquele acidente eu venho ficar paralítico. Aí eu me arrependo de ter bebido, eu me arrependo de ter me desviado. Eu choro, peço perdão de Deus. Deus, Ele me recebe de volta. Ele me perdoa. Mas eu vou continuar paralítico. A não ser que algo sobrenatural aconteça, que pode acontecer. Mas se algo sobrenatural não acontecer, a consequência do pecado eu vou continuar com ela. Então é comum você encontrar muita gente errando. Eu peço perdão, me perdoe, Deus perdoa. Cuidado com as consequências. Pense em cada atitude, em cada passo, o que pode acontecer como consequência. Um exemplo, digamos que eu vá lá no banco, a Bíblia fala, não deveis coisa alguma a ninguém devais coisa alguma, e eu começo a fazer empréstimo no banco, fazer churrasco. Empréstimo no banco e vou passear. Empréstimo no banco, mais churrasco. Ok, vou ficar endividado. E depois cai a ficha, meu Deus, a ninguém devais coisa alguma, estou todo endividado no banco, tenho mal que comer em casa. Você se arrepende de ter feito aquilo. Eu peguei dinheiro no banco para fazer churrasco, para comprar cerveja. Você se arrepende profundamente. Ok, o seu perdão você alcança. O seu pecado, Deus apaga. Ele estende a misericórdia e te perdoa. Mas ficou a sequela. Qual é a sequela do pecado? Vai ter que ralar muito para pagar para o banco. Vai ter que ralar muito para limpar seu nome. Ou você acha que Deus vai lá no sistema do banco e... Vai fazer um negócio? Pensa primeiro. Vai fazer algo? Vai comprar? Pensa primeiro. Vai vender? Pensa primeiro. Senão, a consequência fica. Mas vamos dar sequência aqui. Vamos falar agora sobre a morte de Judas. Aquele que Jesus escolheu com uma missão para pregar, abençoar as pessoas. Alguém que foi escolhido pelo próprio Deus, treinado pelo próprio Deus, agora chegou à conclusão de tirar a própria vida. Você sabia que só nesse ano de 2023, até o presente momento, do dia 1º de janeiro até esse presente momento, mais de 160 mil pessoas tiraram a própria vida? Mas o projeto de Deus para essas pessoas era isso? Não. Deus tem projeto de vida. Quem tem projeto de morte é o diabo. Judas, após notar a besteira que fez, ele chegou a uma conclusão de tirar a própria vida. Foi mais uma atitude errada. Ele poderia ter se arrependido no pó e da cinza e ter alcançado a misericórdia de Deus. Porque não foi só Judas que traiu Jesus. Pedro também traiu. Pedro também negou. Você também já negou. Eu também já neguei. Quando é que nós negamos? Quando nós pecamos. Então Judas não é o patinho feio da história. Todo mundo, irmãos, tem um pouco de Judas. Todos nós erramos. Todos nós pecamos. E quando nós pecamos, quando nós erramos, nós estamos traindo Jesus. Só que o Judas, ao invés de se arrepender, como ele já mostrou um arrependimento, e levantar a cabeça para se consertar, ele tomou uma atitude. Outra atitude errada, tirar a própria vida. Continuando. Atos capítulo 1, versículo 17 a 19. Porque foi contado, aqui falando a respeito
de Judas, foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Judas, ele foi escolhido para o ministério apostólico. Ou seja, olha que honra. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade. O que é galardão? É recompensa. Então, ele adquiriu um galardão, uma recompensa, com aquela recompensa, com aquele valor, ele comprou, aqui menciona um campo chamado iniquidade. E, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Esse campo aqui, o sacerdote, quando Judas deixou as moedas lá, pegaram aquelas moedas, que não queriam colocar junto com as outras moedas, as outras ofertas, mandaram providenciar esse campo. Entendeu? Então esse campo foi comprado com dinheiro que pertencia a Judas. É como está aqui, Judas, o dinheiro que você vendeu Jesus, foi comprado isso daqui. E Judas, quando ele foi se enforcar, se você ler o texto, dá a entender que aconteceu alguma coisa. Porque menciona ele caindo e o corpo se abrindo, se partindo. Continuando. Podemos entender que Judas tirou a própria vida, e o objeto de enforcamento, ou o local onde ele se enforcou, se rompeu, fazendo com que o corpo caísse e sofresse danos graves. Judas tirou a própria vida. Judas teve o melhor mestre, o melhor líder, teve ao seu lado o seu ser mais perfeito que existe. Mesmo assim, fracassou. As escolhas erradas fizeram Judas fracassar. As nossas escolhas nos levarão ao sucesso ou à derrota, ao céu ou ao inferno. Então vamos lá, Judas, quando ele foi se enforcar, não sei se o objeto, a corda ou algo que ele estava se pendurando quebrou, sei que relata que ele caiu. No que ele caiu, as vísceras saíram tudo. O homem partiu ao meio. E isso foi notório para todo mundo. Já imaginou o escândalo naquela época, né? Sabe o apóstolo Judas? Sim, aquele lá que expulsava os demônios. É, aquele lá que curava os enfermos? Sim. Rapaz, tu não sabe o que aconteceu? Não, ele vendeu Jesus. Sério. Rapaz, e agora por último ele tirou a própria vida. Está todo rasgado lá no chão. Quantas pessoas ficam assim como Judas? Arrebentados. Porque tomam decisões erradas. As nossas escolhas nos levarão ao sucesso ou à derrota. Então não é você simplesmente falar, eu sou de Deus e a partir de hoje Deus vai ter a obrigação de fazer sua vida ser organizada, a partir de hoje Deus vai fazer você prosperar, a partir de hoje. Isso é fanatismo religioso, irmãos. Não se prende nisso, não. Quando você se entrega a Cristo, você tem que estar atento às regras. Você tem que obedecer às regras. Aí sim a sua vida se organiza. Aí sim você é abençoado. Se você ficar pulando regras, desobedecendo as regras de Deus, não vai ser o tempo de igreja, não vai ser a posição ministerial, não vai ser o choro, não vai ser a murmuração que vai fazer Deus falar, né, tá bom, tá sofrendo muito, deixa eu entrar em ação. Entra não, meu irmão. A vida é feita de escolhas. Deus mostra o que é certo e o que é errado. Acabou. Você decide o que você faz. Um exemplo, lá na empresa Deus fala como é que você tem que ser. Que você tem que ser o melhor funcionário. Que você tem que trabalhar para o patrão como se estivesse trabalhando para Deus. Aí o cara vai lá, faz tudo murmurando, bate de frente com todo mundo, reclama de tudo. Aí é mandado embora. Ah, pastor, o diabo mandou embora. Não, você se mandou embora.
É igual aquela pessoa que fala, eu fui reprovado de ano, o professor me reprovou. Não, o professor não reprova ninguém, irmão. O aluno se reprova. Tire nota boa para ver se ele consegue te reprovar. Agora, se você não estuda, ele reprova. E na realidade não é ele que reprova, é você que se reprova, você não estudou. Assim é a vida. Ninguém gosta de mim porque você não gosta das pessoas. Porque se você gostar das pessoas, as pessoas gostavam de você. Onde já se viu dentro de você ter um amor que gosta das pessoas e ninguém gosta de você? Isso não existe. Você só atrai o que você é. Se ninguém gosta de você, é porque você não gosta de ninguém. É a lei da natureza. Então a pessoa precisa parar, fazer uma análise. O sol nasceu para todos, para bons e maus, justos e injustos. A oportunidade de vencer na vida é para todos, né? Dá uma de coitadinho, não tem oportunidade. Tem oportunidade sim, depende de você. Faça a sua parte, que a parte de Deus já está feita. Então aqui finalizando, nós observamos esse apóstolo chamado Judas, que tinha tudo para ser abençoado, usado, e escolheu se contaminar com Satanás. Aí a Bíblia vem e fala, muitos são chamados, poucos escolhidos. Não é porque Deus é mau, é porque Deus chama todos, mas muitos preferem o mundo. Aí eles só escolhem aqueles que querem Ele. Ele não pode escolher quem não quer Ele. Escolha Deus, faça parte do time que quer Deus. E querer Deus não é da boca para fora. Querer Deus requer mostrar através das nossas atitudes diárias. Feche os olhos, por favor. Coloca a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Pelas bênçãos derramadas, pela proteção, pelo zelo, pelo cuidado. Alcança, meu Deus, esse povo. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.